o Padre Rodrigo, que é o nosso próximo palestrante, é padre da Arquidiocese de Goiânia, em Goiás, é o reitor do Santuário Basílica Sagrada Família, é assistente social, filósofo e teólogo, pároco e administrador em várias paróquias da Arquidiocese de Goiânia, diretor espiritual e assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Goiânia, ecônomo, professor e promotor vocacional dos seminários arquidiocesano Santa Cruz e interdiocesano São João Maria Vianney, diretor financeiro do Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz, coordenador de pastoral da Arquidiocese de Goiânia, atualmente responsável pelo setor Vida e Família e da Pastoral do Turismo da Arquidiocese de Goiânia. Padre Rodrigo, seja bem-vindo, a palavra é com o senhor. Bom dia, irmão. Bom dia a todos que nos acompanham, nos assistem nessa manhã de segunda-feira, tendo a oportunidade de estarmos vivendo esse congresso de Agiologia. Que Deus abençoe muito a todos nós. Sou o Padre Rodrigo, sou da Arquidiocese de Goiânia, atualmente estou reitor do Santuário Basílica Sagrada Família, aqui em Goiânia. E, nesse ofício de reitor do santuário, dessa basílica, como é preciso, um documento para uma igreja se tornar basílica, presença das relíquias. Então, esse meu interesse e esse meu carinho foi crescendo cada dia mais em torno das relíquias. E depois, esse tema tão bonito, as relíquias e os santos brasileiros. Nós somos brasileiros. O Papa Francisco tem falado muito sobre a santidade nesses últimos tempos. Nós sabemos. Mas São João Paulo II disse uma frase fundamental que se destaca nesse congresso. O Brasil precisa de santos. E quantos santos nós temos? E às vezes, até por uma questão financeira, nós não conseguimos cumprir a obrigação de ter no rol dos santos canonizados pela Igreja os processos tais necessários para poder, assim, ter essa nomenclatura no rol dos santos e muitos santos brasileiros. Acabamos de celebrar o primeiro santo brasileiro semana passada, Santo Antônio de Santana Galvão. Que nós possamos pedir a intercessão desse santo para nós continuarmos a nossa missão aqui nesta vida e a grande certeza do céu. Padre Rodrigo, o que o senhor pode colaborar com esse congresso de agiologia? Que nós podemos colaborar é o nosso testemunho. Gostaria muito de testemunhar e dizer da presença das relíquias em nosso santuário basílica. Há 5 anos atrás, nós começamos um processo de santidade, mas um processo de santidade a nível de comunidade de uma forma muito diferente. Nós atribuímos, através do IBMC, Instituto Brasileiro de Marketing Católico, que tem hoje como presidente Dora Tempesta, teve Dom Cláudio Gomes, tem como vice-presidente hoje nosso querido Cáter Filho, e como também vice-presidente Dom Raimundo Damasceno. Alguns cardeais da nossa igreja, que sempre apoiou essa iniciativa, de atrelarmos a santidade ao marketing católico no que se diz mais respeito ao dízimo. Então, nós trabalhamos aqui no nosso santuário um caminho bonito, onde as famílias são convidadas a devolver o dízimo, a consagrar o seu dízimo, a fazer uma experiência do dízimo, mas atrelada a um processo de santidade. O dízimo como um caminho de santidade. E nesse processo bonito, nós vamos olhando a vida de tantos santos. Destaca para nós a vida de São Luís e Santa Zélia Martã. Por que São Luís e Santa Zélia? Porque é uma família. E foi a primeira família canonizada na história da igreja.
juntos. Diferente de outros que já ultrapassaram e começaram processos muito juntos, como a família Catroche. Agora temos a história da família Uma, também que nos chama a atenção, há poucos dias, que foram beatificados todos de uma vez, e ainda de uma forma muito singular, até uma criança que estava no ventre da mãe, que ali naquele momento, o martírio acaba vindo à vida, e o Papa também deu a grande graça de poder gerar para a vida da igreja. Então, gostaria de chamar a atenção disso, né? A família. O Papa Francisco deu de presente, agora, no final do 10º Encontro Mundial das Famílias, esse livro, A Santidade das Famílias do Mundo. O que o Papa Francisco, através desse catecismo para os leigos, a família e a vida, quis com esse livro? Quis dizer que a santidade, como nós já sabemos, através do Concílio Vaticano II, é para todos. E nós precisamos redescobrir a beleza e a alegria das famílias santas. Para nós, no Brasil, nós temos um presente muito bonito, que é uma família santa no Rio de Janeiro. Essa família que realmente nos chama a atenção, que vai, nesse momento, correndo o seu processo de santidade. Ainda não são beatos, mas nós já temos a alegria deles poder ser esse dom de Deus na vida da nossa igreja. Então vamos pedir hoje ao nosso bom Deus esta grande graça de que nós possamos olhar para as famílias brasileiras e compreender a santidade na alegria de ser família, de ser brasileiro, de ser dessa terra de Santa Cruz, de ser dessa terra de Dulce dos Pobres, da Beata Inhaxica, de Padre Vitor, de Marte Benigna, de Isabel Cristina e tantos outros santos que nos chamam a atenção. Donizete Tambaú e assim por diante. Nosso santuário ganhou de presente uma primeira relíquia, e como eu comecei dizendo, não poderia ser diferente, foi de São Luís Santa Zélia, porque nós precisávamos das relíquias para poder abrir o processo para a Basílica. Era um sonho de nosso arcebispo emérito, Dom Washington Cruz, desta Basílica diocesana dedicada às famílias. Você que nos assiste, nos acompanha, também é importante lembrar que nós somos um santuário de adoração perpétua. E nesse ano nós estamos fazendo 25 anos de adoração perpétua. E é uma adoração perpétua feita por leigos. É uma adoração perpétua feita por famílias. É uma adoração perpétua feita pela comunidade. Não é uma adoração perpétua de religiosos, não é uma adoração perpétua de religiosos, mas é uma adoração perpétua de 24 horas por dia, 375 dias do ano, ininterrupta, feita por leigos, sempre trazendo à tona a santidade nas famílias. Todo ano nós temos um ano temático, e cada ano nós falamos sobre a santidade. Esse ano, por exemplo, nós estamos vivendo vocação à santidade, graça e missão. Então, nós contamos com a ajuda, como eu disse, do Instituto Brasileiro de Marketing Católico, onde está Dom Rani, onde está hoje Dom Raimundo Damasceno, e o nosso querido Cáter Filho, como uma assessoria para o nosso santuário, para a nossa basílica, para a gente poder desenvolver todo esse projeto. Temos uma comissão que pensa os temas, que pensa as cartas mensais, que vamos refletindo e assim por diante. Mas o que é bonito? Esta santidade das famílias. E eu atribuo a São Luís Santa Zélia o grande relicário que aqui nós temos. Nós temos um relicário com mais de 600 relíquias. E essas relíquias que aqui estão, como nós já acabamos de escutar aqui mesmo, durante o congresso, são relíquias para ser veneradas. Nós não podemos ter uma devoção às relíquias como um colecionismo.
Nós não podemos ter uma devoção às relíquias como um amuleto. Nós não podemos ter uma devoção às relíquias como algo próprio. Infelizmente, no nosso país cresce um número de trocas de relíquias, cresce um número de desejos por relíquias, cresce um colecionismo de relíquias. Isso não é bom. As relíquias devem ficar à disposição do povo para a veneração, para o encontro com Deus. Se eu retenho uma relíquia comigo, eu estou roubando a oportunidade de alguém poder ter acesso a essa relíquia e encontrar a resposta que tanto precisa na sua vida. Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência. As relíquias, a riqueza das relíquias, o tesouro das relíquias é para poder estarem à disposição do nosso povo. E o nosso povo realmente ter a oportunidade de venerar, de ir ao encontro das relíquias. Por isso nós precisamos cuidar com muito carinho desta compreensão sobre o uso das relíquias. Gostaria então de dizer para vocês dessa grande graça em nosso santuário. São Luís e Santa Zélia foi abrindo todas as portas para que assim nós pudéssemos ter tantas relíquias e ajudar tantas pessoas. Vou dar um exemplo, que não é um santo brasileiro, mas para dizer para você tudo isso que eu estou querendo dizer. O venerável Mateus Talbot é um santo da Irlanda e é um santo pinguço, um santo dado às drogas, um santo dado à drogadição, um santo que viveu grande parte da sua vida na perdição. E o que acontece? Ele faz um caminho bonito com Deus através da Sociedade São Vicente de Paulo. E fazendo um caminho bonito com Deus através da Sociedade São Vicente de Paulo, ele subiu aos honras dos altares. Já é aclamado santo na Irlanda pelo povo. A sua imagem fica dentro da catedral e é uma imagem que recebe velas votivas, orações, pedidos, graças alcançadas de uma forma fenomenal. Poderia aqui dizer como, por exemplo, o nosso querido Padre Cícero. Mas não leio. De repente eu trago para o santuário o testemunho de São Mateus, do venerável Mateus Talbot. Quantas famílias se identificam? Então, as relíquias, a vida dos santos, é esta oportunidade que nos leva a identificarmos com a nossa história de vida, para assim podermos ser esse sinal de transformação no mundo em que nós vivemos. Nós falamos hoje muito do protagonismo do leigo na vida da igreja, e nós sabemos que é importante, temos consciência disso. Mas para que isso possa realmente ser um protagonista, nós precisamos chamar os leigos à santidade, a entender como nos ensina o Concílio Vaticano II. Este olhar tão bonito para a riqueza da vocação batismal à santidade, para que assim a santidade possa ser, na vida da igreja, aquilo que nós rezamos no documento sobre a santidade. Santidade, caminho para todos. Que nós possamos abrir o nosso coração, possamos falar de santos e santas e transformar as nossas vidas. Na pia batismal de nosso santuário, está ali entronizada a história de São José Luís Sanches. Tudo aquilo que ele viveu com o seu batismo, porque foram seus padrinhos, e foi na pia batismal que ele passou os grandes apuros da sua vida. Nós temos uma capela dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu já disse na homilia da Santa Missa, o papel de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui em Goiás, aqui em Goiânia, através dos missionários redentoristas, e como um dos palestrantes do nosso encontro, nosso irmão Silvonei José,
Há poucos dias dizia na festa de São Lucas, no jornal do Vatican News, que vai ao ar todas as noites pela rede católica de rádio aqui no Brasil, ela é o ícone mais conhecido de Nossa Senhora pelo mundo. Então, temos aqui um facsímile de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós temos um altar da Divina Misericórdia, onde se destaca nesse altar da Divina Misericórdia o grande testemunho de Santa Faustina, odiada de Jesus misericordioso e da Mãe da Divina Misericórdia. Lá nesse altar nós temos também a grande palavra de Mateus no capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de tuas asas, e tu não quisestes. A igreja de Dominus Flete, em Jerusalém, a igreja da Gota da Lágrima, está esse altar. Quando Jesus tem uma visão que Deus é uma galinha. Coloca todos os seus filhos debaixo de suas asas. E ali Jesus chorou sangue e água. Dominus Flete. Temos uma linda imagem da Rainha das Famílias, Nossa Senhora de Fátima, com o seu apelo à conversão. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Temos então a imagem do venerável Mateus Talbot, que já disse um pouco sobre ele. Depois temos uma imagem de Santa Diana Beretta Molla, a mãe, mulher, médica, que deixou a sua filha e voou para o céu. Depois temos a grande imagem de São José Maria Escrivá, esse santo que nos chama ao trabalho e que nos chama à mudança de vida, à transformação, à santidade que acontece na vida do trabalho. Depois temos São José Moscati, santo doutor de Nápoles, que nos chama a atenção à santidade por meio da grande graça de ser professor e médico. São José Moscati era um santo que queria ser padre, como São Luís Santa Zélia, mas de repente Deus disse para ele, não, você é melhor leigo, porque como leigo você será um grande santo. E assim é a história de São José Moscati, o doutor da caridade, médico e professor santo. No altar principal temos Santa Ana e São Joaquim. Aos pés de Santa Ana temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, entronizada em nosso santuário pelo então embaixador da imagem, Dom Raimundo Cardeal Damasceno. E aos pés de São José temos a imagem do Divino Pai Eterno, que é tão conhecido e uma devoção própria nossa aqui do estado de Goiás, da nossa querida cidade de Trindade, que tudo começa pela família. Interessante a gente entender a história de Ana Rosa e Constantino Xavier. Um casal, uma família que acha o medalhão e que faz conhecido o Divino Pai Eterno pelo mundo todo. Belíssima história. Depois nós temos ainda associado no presbitério toda a família de Santa Teresinha. Lá está, de um lado São Luís, de outro lado Santa Zélia, Santa Teresinha no meio e todos os irmãos, inclusive os que faleceram muito cedo. 4 foram para o céu muito cedo, ficaram 5. O total dos 9 filhos estão no presbitério. Depois nós temos como grande alegria o nosso grande relicário, que eu mostro aqui para vocês. São 33 prateleiras de 7 espaços, onde estão as relíquias do nosso santuário, onde as pessoas têm a oportunidade de poder venerar 24 horas por dia. Tendo esta oportunidade bonita de ir ao encontro do nosso bom Deus através das sagradas relíquias. Temos relíquias da Santa Cruz, temos relíquias da Coroa de Espinhos, temos relíquias de São José, temos relíquias de Nossa Senhora.
Temos relíquias dos apóstolos, temos relíquias de santos muito antigos, temos relíquias de santos muito presentes. Santa Lúcia dos Pobres está presente conosco. Santa Paulina está presente conosco. Temos a Marte Benigna presente conosco. Temos nossa querida Santa Beata, tão querida e amada do povo baiano, dos vicentinos, religiosa que teve a sua vida martirizada, presente conosco. Santo Antônio de Santana Galvão, presente conosco. Temos nosso querido Padre Donizete de Tambaú, presente conosco. Temos Padre Vitor, Minha Chica, presente conosco. Muitos santos e santas brasileiros que se fazem presente neste santuário, nos ajudando a viver uma experiência bonita de realmente nos apelar, ou usar essa palavra, para a santidade. Um chamado à santidade a todos nós. Para chamar a atenção, temos uma capela dedicada às velas, onde está lá a imagem de São Miguel, de Nossa Senhora de Lourdes, com a água benta. E temos também ali Santo Antônio de Santana Galvão com as pílulas. Ali a pessoa pode chegar, pegar as pílulas, pode pegar o sal bento, pode colocar as suas velas, pode pegar a água benta, tendo essa oportunidade dos sacramentais que nos leva à graça e à glória de Deus. Temos Jesus no seu sagrado coração eucarístico, Jesus dando a Eucaristia. Somos um santuário de adoração perpétua. Todo no santuário, como você pode ver nessa imagem da Sagrada Família que está atrás de mim, se remete ao Imaculado Coração de Maria, o Castíssimo Coração de São José e o Sagrado Coração de Jesus. As famílias que aqui visitam, uma família do nosso querido professor, Dr. Fábio, já teve a oportunidade de receber o pergaminho do nosso santuário. Oferecemos um pergaminho para entronizar nas casas os Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré. Aquela experiência bonita, mística do nosso querido Padre Inciso, todas as casas do Nordeste, e fomos contagiados pelo Brasil inteiro com a entronização dos Sagrados Corações. Então, nós vivemos essa experiência bonita dos Sagrados Corações aqui no nosso Santuário Sagrada Família, levando as famílias a entronizar em suas casas o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, o Castíssimo Coração de São José. Como eu disse, temos a nossa capela de adoração perpétua, que é uma capela externa. Temos uma linda praça, que é o Largo das Famílias, e nessa praça nós chamamos muita atenção com a capela do presépio, para que as famílias voltem o seu... A grande graça da oportunidade, da vida, do gerar, do realmente acreditar na família. Falamos muito de famílias numerosas, falamos muito de um desejo sincero pela grande graça da santidade por meio da família. Temos aqui no nosso santuário algo muito específico. Pedimos uma concessão a Roma, e Roma nos deu, de ter aqui uma porta da humildade, que é uma experiência onde as pessoas se abaixam, passam por esse túnel, por essa porta da amizade, se dá de frente à porta santa. Naquela ocasião do último ano santo, chamado pelo Papa Francisco, o nosso arcebispo nos deu a oportunidade de ter aqui em nosso santuário uma porta santa. Então, nós temos uma porta santa aqui no nosso santuário à disposição das nossas famílias. E para chegar à porta santa, passa-se pela Capela da Humildade. Nós temos uma capela de adoração perpétua que fica no estacionamento do santuário, onde fica um ministro de Eucaristia 24 de Goiânia.
Goiânia é uma cidade que tem muita incidência de câncer. Não sei se vocês lembram, aqui nós tivemos o problema da radioatividade, Césio 137. Então, Goiânia se tem muito câncer e Goiânia, como Barretos, por exemplo, se tornou uma referência para o tratamento do câncer. Então, nós temos aqui uma capela que fica aberta 24 horas no estacionamento do santuário, sempre com o ministro de Eucaristia, para que os enfermos e aqueles impossibilitados hoje de estar dentro da igreja possam ter a sua comunhão com Deus. Então, muitas pessoas assistem a missa pela TV, acompanham a missa pela internet, assistem a missa pelo rádio e vêm receber a Eucaristia nesta capela. Essa capela é dedicada a quem? Ao Beato Carlo Acutis. E lá nós temos também a relíquia do Carlo Acutis, a relíquia cabelo, relíquia pedacinho de sangue, um pano, fica dentro da igreja, no relicário. Lá nós temos a relíquia da flor, da rosa, aquela do caixão, que talvez muitos de vocês já ouviram falar. Muita coisa bonita acontece no nosso santuário Basílica Sagrada Família em torno das relíquias. E esse apelo tão bonito à santidade. Hoje mesmo, por exemplo, nós vamos ter a reunião de servos, logo mais à noite, onde nós vamos ajudando as nossas famílias a viver essa experiência de santidade. E muitas das vezes através de uma vida material, através de uma vida natural, como estamos vivendo nesse mundo de hoje, mas com grande apelo à santidade. Então, gostaria de dizer isso para todos que nos acompanham, para todos que nos assistem, para todos que têm a oportunidade de estar conosco neste congresso. Se você quer conhecer uma experiência bonita na prática do uso de relíquias, aqui em nosso Santuário Basílica Sagrada Família, você terá essa oportunidade. Até para a nossa própria conversão, que gostamos das relíquias. Elas não são para nós. É para a riqueza da igreja. Não pode ser de forma alguma algo próprio, mas é de toda a forma algo para a evangelização, a santificação e a salvação de nossas almas. E aqui, porque nós falamos de família, então, família. Não gostaria de chamar muita atenção, dizer sobre esse assunto, ajudá-los a entender essa dinâmica da veneração das relíquias. Tem crescido cada dia. Hoje mesmo, um paroquiano me disse: Padre, por que o senhor não dá como penitência de confissão o estudar as relíquias e estudar por trás de cada relíquia a história daquele santo, para que assim a gente possa ter uma experiência muito maior. Hoje mesmo tive a oportunidade de escutar de uma pessoa: Padre, estou passando por uma dificuldade no casamento. Qual santo eu posso estudar? Qual santo eu posso entender? Qual santo pode me ajudar a ter esperança para que o meu casamento se salve? Então, nós estamos no caminho e estamos entendendo que as pessoas estão entendendo cada vez mais sobre a beleza dos santos. Por isso eu te chamo a atenção para essa verdade e eu te chamo a atenção para conhecermos a riqueza dos santos na vida da nossa igreja, através das relíquias que continuam a nos testemunhar a doce presença deles em nosso meio, mas podemos ter um ótimo uso das relíquias e assim podemos ser divulgadores das relíquias. Que nós possamos, como vocês viram na apresentação que o irmão fez, sou responsável também pela pastoral do turismo aqui em nossa arquidiocese, mas que nós possamos ter um turismo católico, religioso, onde as pessoas vão fazendo o caminho dos santos, como acontece em Anchieta, como acontece em Cunhal e Uruaçu, como acontece em tantos lugares. Acabamos de ver aí a festa da Benigna, a primeira festa depois da sua beatificação, dia 24 de outubro. Quantas pessoas foram ao Cariri para poder participar desta graça? Então, que no turismo religioso também esteja presente esse carinho pelas relíquias, mas não há necessidade
ter a relíquia consigo, mas a necessidade de poder venerar, divulgar, dizer e proclamar cada vez mais a beleza do testemunho dos santos na vida da nossa igreja e assim termos a grande graça de podermos fazer uma visitação de relíquias pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelo mundo afora, e tendo esse testemunho tão bonito de que, por meio das relíquias e por meio das sagradas relíquias, nós chegamos mais próximos dos santos, que nos ajuda a entender o céu e um chamado à santidade. Perguntas, questionamentos, dúvidas. Vamos lá, irmão André, que as pessoas que estão nos acompanhando, você e todos possam, nesse momento, me colocar na parede para melhor ajudar. Durante o período da sua apresentação, não foi apresentado nenhuma pergunta, mas eu faço aqui, apresento ao senhor a pergunta que foi feita anteriormente pelo Ricardo Oliveira. Mas é aquilo que o senhor já falou sobre a questão que hoje, infelizmente, vivemos um colecionalismo, né, das relíquias. E o Ricardo tem perguntado, poderiam explicar um pouco sobre os graus das relíquias dos santos? Então, a primeira pergunta que ele faz é essa, a diferença, né, ali, os graus de relíquias. O senhor poderia, nos explicar um pouco? E depois ele também perguntou, e como adquirir a relíquia de um santo da nossa devoção? Aí é aquela questão que o senhor já muito bem explicou, que a relíquia não deve ficar para simplesmente um fiel, mas deve ser colocada na igreja para a veneração pública. Depois ele pergunta, ou só é permitido o culto público? Então, essa segunda parte da pergunta do Ricardo já foi explicada. Mas ele pede que o senhor explique um pouco os graus de relíquias, né? Ali a classificação. A classificação das relíquias é muito simples. Relíquias de primeiro grau é o santo, é um cabelo, um pedaço da pele, uma unha, um osso e assim por diante. Então, Ricardo, isso é muito claro, né? A relíquia de primeiro grau, ela é aquilo que é o santo em si. A relíquia de segundo grau é aquilo que pertenceu ao santo. Um relógio, uma escova de dente, um sapato, uma batina, um livro e assim por diante. Relíquia de terceiro grau. A gente sempre usa essa palavra, essa expressão, aquele que foi tocado no santo, né? Então, por exemplo, a gente vê muitas relíquias de terceiro grau, uma divulgação, às vezes até de uma própria causa de canonização, né? Está ocorrendo a causa de canonização do Padre Vitor. Vamos falar sobre ele aqui esses dias. Então, lá em Três Pontas, para o mundo todo, você consegue uma relíquia dessa, de terceiro grau, que é uma relíquia votiva. Aí sim é diferente. E essa relíquia não é uma relíquia qualquer, não. É a mesma dignidade de relíquia. E nessa relíquia sempre está acompanhada ali a oração oficial da igreja por aquele santo, bem como também está ali os contatos do secretariado de canonização, né, em prol daquele santo. Então isso nos chama muita atenção. Então nós temos esses 3 graus de relíquia que vai nos ajudando a viver essa dimensão bonita. O Ricardo Xavier tinha feito aqui a pergunta, em que consiste a relíquia, o padre já acabou de explicar.
Eu também coloquei aqui no nosso bate-papo o link, alguns links, para que aquelas pessoas que queiram adquirir materiais, livros que falam sobre as relíquias. Inclusive, nós temos um livro que é com a autoria do Fábio Fará, que é o nosso confrade, membro da academia e organizador do nosso congresso, e dele justamente com o Carlos Evaristo, que falam justamente sobre essa questão das relíquias. Então, toda a teologia, forma de culto, como utilizar, vai explicando como a gente pode utilizar as relíquias, o que são as relíquias. Também coloquei lá no nosso bate-papo o link para aquelas pessoas que queiram adquirir o livro Os Santos de Cada Dia, do J. Alves, que é membro da nossa academia, como também a Caminho da Santidade, de autoria do José Luiz Lira. Eu também coloquei lá no nosso bate-papo o link daquele documento, As Relíquias na Igreja, que é um documento, na época ainda, Congregação para as Causas dos Santos, que vem falando justamente todo o cuidado que a Igreja pede a respeito das relíquias. Vou ver aqui, padre, algumas perguntas. Ambos os graus de relíquia merecem o mesmo tipo de veneração? Então, aquilo que o senhor também já explicou, que não é porque é uma relíquia de primeiro ou segundo grau que a veneração é, vai ser inferior. E eu fiquei muito contente, padre. Parabéns em meu nome, em nome de toda a academia. A forma como a escolha dos santos para a veneração pública no Santuário Basílica Sagrada Família. Eu sempre digo aqui aos meus confrades, aos meus irmãos, que por ser monge beneditino, nós não temos tanto essa vida pastoral, de estar ali em contato com o povo de Deus. O nosso trabalho se restringe ao trabalho de mosteiro, o colégio, e temos uma paróquia. Mas eu sempre dizia que se um dia eu tivesse uma paróquia, eu queria seguir mais ou menos esse estilo que o senhor utiliza para a exposição das imagens. A imagem de um santo que foi médico, de um Marte, as relíquias dos nossos beatos. Por quê? Dos nossos beatos brasileiros. Porque quando se fala na Beata Benigna, na Inha Chica, no Padre Vito, às vezes as pessoas já ouviram falar algo na internet, na televisão, mas quem foi a Inha Chica? Quem foi o Padre Vito? Quem foi a menina Benigna? Quem foi a Albertina? Quem foram os santos, os mártires lá do Rio Grande do Sul, o Coroinha, Adílio e o Padre? Às vezes passa de forma despercebida. O mês passado, eu participei de um congresso de teologia do estado de São Paulo e eu fui falar justamente, falava um pouco sobre esse tema. E quando eu fui falar lá dos beatos do Rio Grande do Sul, eu dizia assim, o público-alvo eram seminaristas, e eu dizia assim, não desmerecendo o São Tarcísio e muito menos o São Domingos Sávio. Eu estudo numa faculdade salesiana. Mas nós brasileiros temos um coroinha que é beato. Então, por que não instituí-lo como um padroeiro dos nossos coroinhas? No próximo ano vamos celebrar o centenário do martírio dele, do Adílio. Nós temos, eu sempre digo aqui aos nossos ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, vocês têm um patrono, o São Mateus Moreira. Esse sim é oficial como patrono dos nossos ministros. E às vezes o nosso povo de Deus não sabe. É, Aqui tem uma pergunta do Marcos Paulo Alves, ele é redentorista, sou padre redentorista, moro em Altos, Piauí, e gostei muito do modo como o padre oferece aos fiéis essa experiência com os santos, uma boa ideia para os sacerdotes. Os parabéns, padre, né? Muitas manifestações aqui de parabéns pela forma como o senhor vem oferecendo essa devoção aos seus fiéis. E eu Agradeço, disse, agradeço muito
porque essa mesmo é a nossa iniciativa, né? É isso que o Papa Francisco quis dizer nesse livro que ele entregou às famílias lá na Praça de São Pedro, ano passado. A santidade das famílias no mundo de hoje. As famílias do mundo. Então, nós temos muito exemplo de pessoas santas, como você acabou de dizer, o Beato Adílio, nós falamos lá da castidade, a Beata Albertina Perkenbrock, agora a Beata Isabel Cristina. Então, Santa Maria Goretti tem toda a importância na vida da igreja, mas nós temos os nossos aqui, que são esses exemplos bonitos de castidade. E por que senão a gente não entender isso? Agora, como é que nós vamos entender isso? Por isso eu repito, relíquia não é para uso pessoal, mas relíquia é para um uso comunitário. E como o padre aí nos parabeniza, a grande graça de tornar visível. Imagina, se você está passando por uma circunstância na sua vida e você lembra, não, na minha igreja, na minha paróquia, lá no santuário, lá naquela basílica, tem a resposta que eu preciso. E a pessoa vai ao encontro do santo e encontra a resposta. Então, isso que nós precisamos entender. É este caminho bonito de uma pastoral hoje, através dos santos, como o Papa mesmo nos pede. Todos somos convocados à santidade. A santidade é para todos. A santidade é para todos. Está aí, expressa-se todos, até na própria academia. Então, é para todos. E nós só vamos alcançar esse todos se a gente oportuniza esse encontro. Padre Rodrigo, muito obrigado pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos. Sem dúvida alguma, a sua palestra foi de uma riqueza extraordinária para todos nós participantes. Se o senhor tem ainda alguma palavra, alguma consideração final? A palavra é do senhor. Estou aqui em Goiânia, sempre à disposição, pronto a somar. Você que nos assiste, você que nos acompanha, você que está tendo a oportunidade de ter essa palestra em suas mãos, conte conosco, conte com a nossa experiência, conte com o nosso testemunho, e estamos aqui de braços abertos te esperando para te ajudar a viver essa experiência conosco, aqui em nossa Arquidiocese de Goiânia. Me wind and rain, you're some kind of bird.